Galera, já estamos de volta e eu nem coloquei o nome da live hoje, mas já estamos de volta aqui na nossa live, então coloca aí, já vai entrando novamente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, bom dia, Marilda. A gente teve que reabrir a live de novo. Janaína, tem um sinalzinho de mais aí embaixo para mim? Se você aperta o sinal de mais, fica fácil eu te localizar, senão o Instagram tá derrubando. Vamos continuar a nossa parte aqui, que a gente tem esses primeiros 5 minutos de introdução aqui na live. Deixa eu dizer para você, lá na casa dos meus pais, eu não sei como que era na casa dos seus pais, tá? Bem-vinda, Janaína, daqui a 2 minutinhos a gente começa, tá bom? Eu não sei como era na casa dos seus pais, mas na casa dos meus pais era normal a gente reunir à mesa. A minha mulher briga comigo toda vez. Toda vez que eu estou em casa, a gente fala para a pessoa, vem cá, senta aqui na mesa. Ela briga comigo. Não é sentar na mesa, é sentar à mesa. Então, Janaína saiu, mas daqui a pouco Janaína volta aqui de novo. Então, a gente sempre fazia as refeições juntos, tá? E até hoje na casa dos meus pais é assim, né? Quando a gente chega lá, tem uma mesa de 10, uma mesa bem grandona de madeira, com 2 bancos que cabem 10 pessoas, e a gente se reúne ali naquela mesa ali para ficar conversando. E aqui em casa também, Janaína, eu vou te adicionar de novo, tá bom? Você já tinha entrado, belezinha. Deixa eu dizer para você, aqui em casa, durante a semana, geralmente a gente não consegue almoçar junto, né? Porque o Felipe está lá no espaço dele, eu e a Tati estamos no nosso espaço na hora do almoço, então a gente geralmente não consegue almoçar durante a semana em casa. Mas quando chega no final de semana, a gente faz questão de almoçar à mesa, né? E aí arrumamos uma mesa, com pratos, mesa posta, a gente se diverte, ora junto ali, antes da gente começar a alimentar. Mas eu não sei como é na sua casa, mas existem muitos lares por aí que esse encontro à mesa, né, galera, ele geralmente não acontece. E às vezes, na maioria das vezes, por desavenças, às vezes por uma coisa do passado que alguém falou e a pessoa fica guardando aquilo ali, né? Às vezes briga entre irmãos, briga entre pais e filhos. Eu não sei, mas eu só sei uma coisa, a solução para isso, para você restaurar esse ambiente, a primeira coisa é você descobrir, acho que é um bom assunto para a Janaína falar para a gente aqui hoje, como a gente resgatar isso, como a gente resgatar essa ruptura que a gente teve no passado, né? Às vezes essa falta de paz. Uma coisa eu sei, às vezes a gente sozinho, porque perdão, galera, perdão não é humano, sabia? Perdão é divino. Não é fácil perdoar aquela pessoa que magoou a gente. Eu sou uma pessoa muito tranquila, eu não guardo raiva. Não é que eu não fico com raiva, eu fico, só não guardo, né? Mas eu esqueço muito rápido. Vamos imaginar se eu brigo, que agora estou aqui numa discussão, discutir com a Janaína, por exemplo, daqui a 5 minutos eu já chamo ela, vamos ali fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Eu não guardo raiva, eu esqueço muito rápido. Mas às vezes no dia a dia você vai ter que aprender, sabe o que é? Quem sabe é convidar Jesus, sabia? Senta aqui na mesa com a gente. Eu escutei um dia uma história dessa, um dia desse, que diz que um cara chegou na igreja e falou com o pastor assim, pastor, lá em casa tem uma briga, cara, uma confusão danada. A minha sogra mora lá, briga com todo mundo, meu filho é drogado, a minha filha está na prostituição, a minha mulher, cara, não faz nada. Diz que o pastor falou assim, é muito fácil resolver isso. Sabe por que é o problema lá? É porque vocês estão tratando Jesus mal. Aí o cara falou assim, tratando Jesus mal como? Aí o pastor falou com o cara o seguinte, é porque uma das pessoas lá na sua casa é Jesus e ele está disfarçado. E aí, resumindo a história, já que Jesus estava naquela casa, todo mundo começou a tratar todo mundo bem, né? Que não sabia quem era Jesus. Depois, aquela casa ficou numa paz. Então, meu convite para você é que você comece a ter esse ambiente na sua casa. Às vezes, muitas vezes, o que a gente precisa, na verdade, é começar a dedicar um pouquinho àquele outro, saber o que aconteceu no passado, olhar diretamente nos olhos das pessoas, né? Exercendo o perdão. Não é fácil, o perdão é divino, mas quando a gente quer, e se a gente esforça um pouquinho, a gente consegue. Lembrando que família, galera, família é um projeto de Deus. E a gente não está nesse mundo para viver sozinho. Então, para finalizar essa primeira parte aqui, eu só quero dizer para você que a solução para as suas necessidades não é encontrada em brigas, em confusão, em luta, em trabalhar às vezes muito arduamente, não, mas está ali, na comunhão, né? Juntamente com sua família. Galera, tem uma passagem bíblica que fala que uma corda de três cordas é muito mais forte do que de uma, né? E a gente sozinho, a gente não vai para lugar nenhum. A gente pode ir até rápido sozinho, mas se você quer ir longe, você tem que ir junto com alguém. Galera, vamos lá? Hoje é a nossa live de número 1080. Eu estou entusiasmadíssimo com as nossas lives, ficam gravadas
primeiro vai para o Instagram, depois a gente salva lá no YouTube e a maioria delas está lá no canal Wellington Artuso. Pesquisa lá, que eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo. A gente começa sempre com uma frase do dia antes de eu fazer a primeira pergunta para a Janaína. E a primeira pergunta, a frase do dia, eu queria que você vivesse essa frase do dia hoje, amanhã e sempre. Anota aí a frase do dia, viva, compartilhe, declare essa frase do dia. Ela diz o seguinte: ninguém te observa tão bem quanto aqueles que não gostam de você. Dê a eles um belo show. Vou repetir. Ninguém observa tão bem você quanto aqueles que não gostam de você. Então, dê a eles um belo show. Mostre para eles que você é capaz, que você vai superar, que você vai conquistar tudo que você quer, independente do que eles falam. Hoje nós temos aqui ela, que é psicóloga. Eu conheci ela no final do mês de janeiro, lá em Cuiabá, no Mato Grosso. A gente fez um evento junto. Eu fui falar de Herbalife e ela foi falar como psicóloga. E aí, logo depois, né, no dia 31, último dia do mês de janeiro, 31 de janeiro, ela esteve aqui na nossa live. Era a nossa live de número 1009. Hoje nós já estamos na live de 1080. Ela é psicóloga, pedagoga, doutora e mestra em educação, especialista em várias áreas e o melhor de tudo, que ela tem uma experiência incrível em psicologia clínica, docência no ensino superior. Eu lembro que uma das coisas que mais me marcou quando eu conversei com ela, que ela falou que ela ministrava treinamento para a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso. Então, eu tenho certeza que a live hoje vai ser uma live muito abençoada. Janaína, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a gente já começa. E agora lá são 6 horas da manhã, hein? Diz ela que ela malha às 5. Então, eu gosto de gente assim, que acorda cedo, né? Janaína, fala pra gente por que primeiro Janaína escolheu o curso de psicologia. Bom dia, né, a todos e a todas. Bom dia. Agradeço, né, o convite. Um prazer estar aqui novamente para falar sobre um tema tão interessante, que é a proposta de hoje, que é a inteligência emocional. O que me levou a escolher o curso de psicologia foram questões pessoais, né? A minha mãe mesmo. Então, assim, foi o que me levou, naquela época, a buscar fazer psicologia. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu vou usar esse termo, no sentido que eu sempre gostei de estudar. E conhecer o ser humano, para mim, sempre foi um desafio. Eu falo que uma das coisas que me fez fazer a psicologia é porque eu amo as pessoas. E muitas vezes, até, né, em sala de aula, às vezes os alunos falam, professora, né, em algumas situações, mas é um bandido, a senhora atendeu e não sei o quê, como é que você pode, né? Eu falo assim, eu amo o ser humano, assim como, né, a palavra de Deus fala que ele ama, ele não ama, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então, assim, eu amo o que eu faço, eu escolhi fazer psicologia porque eu acredito no ser humano, eu acredito nas pessoas. Eu acho que isso é o meu propósito, isso dá sentido à minha vida, é algo que eu tenho prazer em fazer. Eu falo que são os dons e talentos que Deus nos dá, e eu uso esses dons e talentos para desenvolver o meu trabalho e ajudar as pessoas. Ainda me veio uma pergunta aqui agora, nesse minuto, em função do que você falou, né? Quando você atende alguém fala mais é bandido, é ladrão, isso, aquilo. Qualquer pessoa, mesmo que ele tenha o pior passado possível, se ele quiser, ele pode recuperar? Então, se a gente está falando, porque aí a gente tem várias questões. Eu posso estar falando de uma psicopatologia, né? Como os psicopatas, como as pessoas falam. Não é que ele não possa recuperar, é que ele não sente o desejo, a necessidade de mudar. Eu sempre digo, né? Às vezes as pessoas me perguntam, é muito interessante isso, porque as pessoas vão ao consultório, o marido quer mudar a esposa, quer mudar a sogra, quer mudar o filho, a mulher querendo mudar o marido, querendo mudar o filho, querendo mudar a irmã, a mãe. E eu digo sempre para as pessoas que se eu conseguisse, né, esse poder de mudar as pessoas, eu nem estaria trabalhando mais, eu estaria tão rica que eu venderia a fórmula e pronto. A gente não muda as pessoas, né? A gente pode influenciar, a gente pode, de alguma forma, incentivar, mas as pessoas mudam quando elas querem mudar.
tem que haver um desejo interno da pessoa de querer mudar. Sim, quando a pessoa tem essa predisposição, esse desejo de querer mudar, ela pode mudar, tá? Então, assim, ela pode buscar ajuda, com certeza vão ter redes de apoio, que a gente fala hoje, que são famílias, amigos, pessoas que querem bem, profissionais, que vão auxiliar nesse processo de mudança. Mas, de um modo geral, as pessoas olham muito mais na janela, eu costumo dizer, do que no espelho. Ou seja, de um modo geral, as pessoas estão sempre olhando os defeitos do outro, é muito comum no ser humano, e achando que o outro tem que mudar. E tem uma dificuldade maior em buscar o autoconhecimento, olhar para si mesmo e pensar no que eu posso mudar para me tornar um ser humano melhor e entender que a partir do momento em que eu mudo, as minhas relações mudam. Então, como você conta essa historinha, né, que alguém era Jesus, quer dizer, a pessoa mudou, ela passou a tratar as pessoas bem e, consequentemente, as relações mudaram. Então, a partir do momento que eu mudo, as minhas relações mudam, porque as pessoas também vão mudar a forma com que elas se relacionam comigo. Ok. Não é o nosso assunto de hoje, mas também me veio uma outra pergunta aqui agora. Se tem alguma casa aqui hoje representada para uma das famílias aqui que estão aqui na live, se está meio ali conflito ali, né? Tem alguma dica, assim, sei lá, uma ou duas dicas que você acha que as pessoas podem aplicar ali para tentar contornar esse conflito? Então, na verdade, entra no nosso tema inteligência emocional, porque quando eu trabalho inteligência emocional, você trabalha relacionamento intrapessoal, que é o relacionamento comigo mesmo, e interpessoal, que é o relacionamento com os demais. E isso se aplica tanto na minha vida pessoal quanto na vida profissional. Mas para administrar um conflito, seja ele no âmbito profissional, organizacional ou no âmbito familiar, o primeiro processo é você identificar qual é o conflito, a fonte desse conflito, o que causa esse conflito, né? Então, assim, identificar esse conflito já é um primeiro passo. Outra questão, né? Eu às vezes pontuo isso, as pessoas têm uma ideia assim muito de, eu fiz uma crítica construtiva, né? Então, assim, as pessoas estão sempre fazendo, entre aspas, crítica construtiva do que o outro deve fazer. Eu acho que no momento em que eu quero, né, me posicionar numa situação, eu tenho que pensar nas seguintes questões. Primeiro, eu faço parte desse processo de mudança, no que eu vou auxiliar, no que eu vou contribuir. Porque, assim, é muito comum as pessoas dizerem assim, fala as pessoas porque, de um modo geral, no consultório é o que chega. Mas olha, eu vou dar um exemplo simples de corrupção, né? Questão de corrupção, a população tem que mudar, o Brasil tem que ser menos corrupto, isso não sei o quê, mas aí, assim, não respeita a fila, são pequenos atos, pequenas atitudes, entendeu? Então, assim, eu sempre delego para o outro a mudança que eu quero no mundo. Eu sempre delego para o outro a mudança que eu quero nos relacionamentos. Mas a mudança, ela sempre começa em nós. Se eu quero que as coisas mudem, a primeira pessoa que tem que mudar sou eu. Se eu acho que as coisas têm que melhorar, não é dizer a pessoa tem que fazer isso para melhorar. O que eu posso fazer para melhorar essa relação, essa situação? É claro que a sua mudança vai impactar no outro, Sim. mas isso não significa que você vai mudar o outro. O outro sempre tem o poder de escolha. Ok, muito bom. Galerinha, são 7 horas e 20 minutos, a gente está com 109 pessoas na live. Vamos criar um mutirão para dar 150 antes de 7h30. O conteúdo hoje que a gente tem aqui, a doutora Janaína, ela é psicóloga, ela é pedagoga, ela tem formação em várias áreas. Ela já esteve aqui em janeiro desse ano e eu tenho certeza que a live de hoje ela vai atender a necessidade de 100% das pessoas que ouviram a live hoje. Então, mete o dedo no aviãozinho aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito conteúdo. Tem um aviãozinho aí embaixo. Já mete o dedo aí e coloca a gente para dentro. Doutora Janaína, vamos
começar. O que é inteligência emocional? Então, inteligência emocional é um conceito que foi desenvolvido a partir de 95. Na verdade, ela se popularizou com o livro Inteligência Emocional do psicólogo americano Daniel Goleman. Mas desde 93 já havia artigo publicado sobre o assunto, que é a capacidade de administrar as emoções. Percebeu-se que por maior que uma pessoa, né? E aí tem vários estudos sobre isso, pesquisas. Hoje na Europa, alguns países já trabalham, né, a inteligência emocional nas escolas desde a infância. Percebeu-se a necessidade, né, de se trabalhar, inclusive, como eu falei, desde a infância, a inteligência emocional. Por quê? Hoje, a gente fala que os grandes líderes mundiais, o que eles mais buscam é inteligência emocional. Por quê? É o equilíbrio das emoções. Porque por maior que seja o QI de uma pessoa, ou o excelente currículo que ela tenha, se ela é uma pessoa que ela não tem controle das suas emoções, se ela não administra suas emoções, ela provavelmente terá grandes dificuldades, tanto na sua vida profissional, quanto na sua vida pessoal. Eu não vou citar 1, 2, 3 casos aqui, eu poderia citar dezenas, mas a gente pode ver, por exemplo, entre famosos, no auge da fama, que às vezes tem atos impulsivos que coloca, né, em risco toda a carreira. Líderes mundiais que, diante de uma grande pressão, de ter que tomar uma decisão, acabam tendo decisões impulsivas. Então, a inteligência emocional ela é essa capacidade de administrar as emoções. E hoje, as grandes empresas, elas buscam pessoas que tenham equilíbrio emocional. Não apenas um belo currículo ou pessoas que tenham grandes conhecimentos na área, mas que também tenham o equilíbrio das suas emoções, que saibam tomar decisões em momentos de estresse, de conflitos, como a gente viu, né, na pandemia do Covid-19, momentos de incerteza, em que a liderança ela precisa ter equilíbrio emocional para administrar todas essas adversidades, digamos assim, que está acontecendo e liderar a sua equipe, tá? E aí a inteligência emocional, ela envolve vários aspectos. Como que a inteligência emocional ela contribui no dia a dia para a gente ter sucesso, tanto pessoal quanto profissional? Ela contribui muito. Primeiro, eu vou te explicar mais ou menos como que isso funciona na prática, digamos assim. Okay. O líder, que ele tem inteligência emocional, ou que ele consegue administrar suas emoções, ele tem habilidade para conversar com seus liderados. Ele é um líder que normalmente consegue perceber as emoções e identificar esses sentimentos nos seus liderados. Ele tem capacidade para motivar os seus liderados. Além disso, ele consegue identificar os conflitos e administrar esses conflitos, muitas vezes antes mesmo que ele ocorra. Além disso, tem uma outra questão muito importante, que é a capacidade que esse líder tem de se automotivar diante de situação de frustrações. Então, a inteligência emocional, normalmente as pessoas, já tive paciente, por exemplo, que estava se preparando para um concurso público muito concorrido. E aí a pessoa tenta 1, 2, 3, 4 vezes. Se ela não tiver essa capacidade de se automotivar, com o tempo ela vai ficando o quê? Desmotivada, vai acabar desistindo daquele sonho, daquele projeto. E a inteligência emocional, ela vai envolver autoconhecimento
Então, é você conhecer as suas emoções, é você se autoconhecer, para você conseguir identificar como é que está o seu estado emocional. E você se automotivar diante dessas situações de frustração que acontece na vida de todo ser humano. Então, isso impacta tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Que dica que você pode nos dar de uma forma de se automotivar? Olha, eu costumo dizer que uma das formas da gente se automotivar é você ter uma rotina de autocuidado. É uma rotina mesmo de autocuidado. Quando eu falo, eu costumo dizer, quando eu estou fazendo as minhas lives ou nas minhas palestras, que o autocuidado é igual tomar água. Então, cada um tem que fazer por si. A água que eu tomo não mata a tua sede. E a água que você toma não mata a minha sede. Você pode até me oferecer água, mas quem tem que tomar a decisão de tomar sou eu. E que isso tem que ser um ritual diário. Eu falo que é igual tomar banho, porque não adianta eu tomar 10 banhos hoje. Se eu ficar 10 dias sem tomar banho, eu vou cheirar mal. Verdade. Então, tem que ser um ritual diário, né? Então, uma rotina de autocuidado, ela ajuda muito nesse processo de automotivação. Então, você acordar, você fazer o seu ritual de autocuidado, fazer uma atividade física, cuidar da tua alimentação, ter uma higiene do sono, tudo isso é extremamente importante. E eu sempre falo que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo aquilo que a gente coloca dentro de nós. Eu sempre falo isso, eu sempre falo, né? O nosso corpo é um templo do Espírito Santo de Deus. Essa é a minha fé. Mas se o meu corpo é a minha forma de existir, né, no mundo, o meu corpo é algo que cabe a mim cuidar desse corpo muito bem. Então, eu vou cuidar muito bem daquilo que eu leio, daquilo que eu escuto, daquilo que eu assisto, tá? Eu tomo muito cuidado com aquilo que eu escolho para entrar na minha casa. Eu assisto pouco TV. Aqui em casa eu fico tempo sem ligar a TV. Normalmente eu escolho as notícias que eu quero ler. Ou quando eu ligo TV, é algo muito específico que eu quero ver. Eu escolho o tipo de música, a vibração que eu quero na minha casa. Eu escolho os alimentos que vêm para minha casa, para minha geladeira, que eu me alimento. Então, eu cuido do meu corpo, que é a minha forma de ser está no mundo. Então, uma rotina de autocuidado, ela já auxilia nesse processo de automotivação. Por quê? Porque ela traz uma satisfação com a minha autoimagem. E não é uma questão meramente estética. Quando a gente tem uma ideia, né, de que quando eu falo da minha autoimagem, eu estou falando de uma questão estética, mas na verdade a autoimagem está muito mais ligada à aceitação de quem eu sou, do gostar da pessoa que eu sou, da minha história, do tipo de ser humano que eu tenho me tornado, né? Outra questão é me observar. Eu acho que a gente precisa sempre se observar e aprender a se acolher, no sentido de dizer, não, tá tudo bem. Hoje eu dei o meu melhor, mas o meu melhor foi 80%. Tá tudo bem. Amanhã o meu melhor vai ser 100%. Sim. Mesmo que nem todos os dias eu consiga dar os 100%, o importante é que todos os dias eu dê o meu melhor. Muito show. Janaína, a maioria das pessoas aqui são distribuidores da Herbalife, mas eu também sei que aqui deve ter outras pessoas que trabalham de empregado, deve ter muita gente aqui que é autônomo, né? E uma das, eu acho que características principais para alguém ser bem-sucedido quando você é autônomo, né? Ou como distribuidor da Herbalife ou desenvolvendo outra atividade, é a liderança. Quais são os principais estilos de liderança? Olha, quando a gente fala em liderança, são vários estilos, mas o que a Venata ele vai trazer que os principais são o autocrático, que é um líder mais autoritário, o democrático, que é um líder mais democrático, o liberal, que é aquele líder que, na verdade, ele só lidera se solicitado, então ele é totalmente liberal, o empreendedor e o visionário, né?
O visionário normalmente é aquele que antecipa produtos e serviços, aquela pessoa que consegue antecipar produtos e serviços antes mesmo que as pessoas imaginem que vão precisar, ela já vai estar desenvolvendo aquele serviço ou produto. Esse é um líder visionário. E o empreendedor, que no geral é um líder bastante criativo, tá? Dinâmico, tá? E que tem uma capacidade de incentivar o grupo. Porque o que a gente fala? Ninguém motiva ninguém. A motivação, ela é intrínseca. Ou seja, o que me motiva provavelmente não é o que te motiva. A motivação, ela é intrínseca, mas o líder, ele consegue identificar o que motiva os seus liderados e extrair o melhor deles. Tá. Quando você falou esses 4 tipos de liderança, autocrático, democrático, liberal, 5, empreendedor e visionário. O ideal é que todo mundo seja empreendedor e visionário? Na verdade, o que a Renata vai falar que a gente exerce em determinadas situações os diversos tipos de liderança. Mas, no caso específico de vocês, vocês são empreendedores. Vocês são empreendedores. Por quê? Vocês são criativos, vocês impulsionam as pessoas, vocês motivam as pessoas. Então, assim, a liderança mais exercida é empreendedora, é no sentido de empreender. Visionária, no sentido que a Herbalife, é o pouco que eu conheço, que eu não conheço tão bem quanto vocês, ela está sempre buscando antecipar no sentido de oferecer produtos para suprir as necessidades das pessoas. E isso é fantástico. Por quê? Porque quando a gente fala em organização, e aí eu estou falando em qualquer organização, a organização ela não é um sistema fechado, ela é um sistema aberto. Ou seja, ao mesmo tempo que a organização ela vai influenciar no meio em que ela está, o meio também influencia na organização. E ela não é estática, ou seja, ela está em constante processo de mudança e adaptação. Por quê? Porque o mundo está em constante processo de mudança e adaptação e o ser humano também. E a partir do momento em que vão surgindo novas necessidades e demanda, também as organizações vão produzindo novos serviços. Ok. Me diga uma coisa, aproveitar que você falou disso aí, desse processo na verdade, o mundo está evoluindo o tempo todo, né? E aí me veio a pergunta que, se a gente quiser gerar mudanças em nós mesmos, por onde a gente deve começar? Todo processo de mudança, ele começa com autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo é o princípio de toda sabedoria, né? Muitas vezes, vou falar nós, eu não tenho esse hábito, mas eu vou usar o nós. Sabemos muito da vida de um artista, de um cantor, de um influencer, né, que está na moda, fica seguindo tudo que a pessoa faz durante o dia. Sabemos muito da vida do vizinho, que antigamente era muito comum, né, ficar cuidando na calçada da vida do vizinho, quem entra e sai, mas sabemos pouco de nós mesmos. Então, o princípio da sabedoria é o conhece-te a ti mesmo. Já falava o filósofo isso há mais de 400 anos antes de Cristo. Então, conhecer a nós mesmos é uma forma de buscar mudança, porque a partir do momento que eu me permito olhar para mim mesmo, olhar para as minhas mazelas, para o meu quarto escuro, para aquelas coisas que muitas vezes eu não quero ver, eu olho para isso, eu me permito refletir sobre isso e mudar. Eu vou dar um exemplo para você entender. Foi feita uma pesquisa no Brasil e mais de 95% das pessoas que responderam à pesquisa disseram ser alvo de inveja. Sentem Sim. que as pessoas têm inveja delas. Porém, menos de 5%
admitiram sentir inveja. Então, a Deve conta ter não fecha. perguntado para pessoas diferentes. A conta não fecha, porque assim, Não. são muitas pessoas que se sentem invejadas e poucas que admitem que sentem inveja. Por quê? Entenda, inveja e cobiça é algo diferente. Mas o fato é que a partir do momento que eu admito um sentimento, por exemplo, eu sinto inveja. Por que que eu sinto inveja? Por que que isso me incomoda? Eu costumo dizer na sessão, bateu, doeu, pega que é seu. Bateu, doeu, pega que é É, seu. bateu, doeu, pega que é seu, tá? Se a roupa que a tua vizinha está usando te incomoda por quê? Você tem vontade de usar uma roupa igual? Se tem vontade, não usa por quê? Por que que isso te incomoda? Por que que a sexualidade do outro, a religião do outro, a vida do outro te incomoda? Então, quando eu trago ou eu falo da outra pessoa, o Freud já falava isso, né? Quando Pedro me fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João, porque ele está falando daquilo do outro que incomoda nele, Sim. né? Então, se algo bateu em você, está te incomodando, isso não é do outro, isso é seu. E aí é hora de olhar para isso, tentar refletir, mudar, entender por que que isso te incomoda. No que de fato isso afeta na tua vida para que isso te cause esse desconforto, esse incômodo, essa angústia. Eu acho que quando a gente fala de inveja, né? Eu acho que o que mais afeta os outros, eu acho, Janaína, não é que a gente não conseguiu algo, é que o outro conseguiu e a gente não. Então, aí é a grande questão. E isso é muito comum, né? Também uma pesquisa falando um grupo de pessoas que aumentaria o salário delas, eu vou dar hipoteticamente, R$ 5.000. Ou aumentaria de todo o grupo em R$ 10.000. E a maioria das pessoas vai preferir que o dela aumente R$ 5.000 do que todos ganhem R$ 10.000. Caraca. Por Isso quê? é uma pesquisa com esse resultado, foi? Isso. O que acontece? E aí eu estou te falando do ser humano no geral. Se nós pegarmos a situação, e eu vou entrar na questão do Brasil, tá? Você vê a maioria das pessoas, elas não vão em busca de lutar por transporte público de qualidade como a gente vê na Europa. Elas querem ter o seu carro e ter um carro muito bom, porque carro não é só um meio de transporte, ele é um status. Tanto que as músicas vão falar, né, do carrão que pega mulher, que isso e aquilo. Então, carro é um status. Então, eu não quero militar para que o país tenha segurança, para que o meu bairro seja seguro. Eu quero morar num condomínio fechado e eu e a minha família ter segurança, entendeu? Então, a ideia é essa, é a ideia da ostentação, não a ideia do bem coletivo, não a ideia de que todos tenham saúde de qualidade, transporte público de qualidade, que todos tenham uma vida melhor, digna e de qualidade. Normalmente não é esse o desejo. O desejo é que, de alguma forma, eu seja melhor que o outro. Então, é por isso que me incomoda, não é o fato de eu não conseguir, é do outro ter conseguido. Entendi, entendi. Galerinha, 150 pessoas na live, vamos criar um mutirão das 200, vamos? São 7h40. Mete o dedo nesse aviãozinho aí agora e manda logo para 30 pessoas aí. A gente vai falar de. Nós estamos falando hoje de inteligência emocional. A doutora Janaína, ela é pedagoga, ela é psicóloga, mestra em educação. Então, a gente tem muito conteúdo aqui hoje. E eu lembro que você falou mais cedo aí que inteligência emocional é administrar as nossas emoções. Como nós podemos aprender a administrar as nossas emoções? Então, eis aí uma grande questão. Quando o Daniel Goleman desenvolveu a pesquisa durante 20 anos, ele trouxe justamente
essa pesquisa, bem rapidinha, ela foi desenvolvida da seguinte forma: foi pegado um grupo de criança, colocado numa sala, e colocado em cima de uma mesa alguns marshmallows, alguns doces. E dito a essas crianças o seguinte: olha, eu vou sair da sala, a criança que aguardar, né, eu retornar, quando eu chegar, vai ganhar mais um marshmallow. Então, terão 2 marshmallows. Quem comer vai ficar só com esse. Então, ele sai, ele fica, acho que 5 minutos fora da sala. Quando ele retorna, as crianças que não comeram o marshmallow, elas ganham mais um marshmallow e ficam com 2 marshmallows, que são 2 doces, né? E essas crianças são acompanhadas durante mais de 20 anos. E aí, o que se detecta é que as crianças que esperaram, ou seja, controlaram a sua impulsividade, tiveram domínio próprio, controlaram a sua impulsividade, elas tiveram muito mais sucesso e muito mais êxito na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Sim. É uma pesquisa de longo prazo, tanto que em países como Espanha, na França, várias escolas trabalham a inteligência emocional desde a infância, que é o ideal, é que a inteligência emocional ela seja trabalhada desde a infância. No entanto, nós sabemos que hoje é possível trabalhar na vida adulta. Então, tem treinamentos para isso, tem profissionais que vão ensinar sobre isso. Eu sou uma professora que ministro aula de relacionamento interpessoal, qualidade de vida, comportamento humano nas organizações. Trabalho todas as questões da liderança e também inteligência emocional. E uma das formas da gente desenvolver a inteligência emocional é autoconhecimento, que é a principal que eu falei, a gente buscar se conhecer, você aprender a escutar. Como eu busco me conhecer? Olha, a psicoterapia é um excelente processo de autoconhecimento. Por quê? Não é porque eu sou psicóloga, não. É porque, assim, na psicoterapia a gente faz, eu falo que é o striptease da alma. É ali que você tira todas as máscaras, aquilo que você não vai dizer nem para o padre, nem para o pastor, ou para alguma pessoa com medo de como ela vai te olhar. Então, você tem ali alguém que você pode fazer o striptease da alma. Você pode se despir, falar de tudo aquilo que você pensa, seus sentimentos, seus pensamentos, suas angústias, e olhar para isso sem o medo do julgamento do olhar do outro, tá? Outra questão é muitas vezes aprender a observar, né? É muito importante que a gente se observe e a escutar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Meus filhos, né, falarem para mim assim: mãe, a senhora é muito impulsiva. Aí eu, aí no trabalho, aí fala: nossa, mas você é muito impulsiva. Aí eu, então, assim, eu observo que em vários locais as pessoas vão dizendo: você é muito impulsiva, ou você está mais agressiva. A partir do momento em que eu começo a observar que essas pessoas que convivem comigo no meu cotidiano, elas vão dizendo de comportamento, de atitudes minhas que poderiam melhorar, e ao invés de ver isso como uma crítica, algo ruim, que normalmente é quase automático. Se alguém fala, você é muito impulsiva, você é grosseira. Então, assim, a pessoa normalmente, quando alguém faz um comentário assim, ela quer rebater no sentido de dizer um defeito, entre aspas, que a pessoa tenha também. Mas se ela olha isso como a pessoa dizendo, olha, se você melhorar essa impulsividade, né, eu acho que isso é algo, né, que pode vir a contribuir com o seu processo de desenvolvimento. Então, assim, para os filhos, né? Às vezes os pais falam, os professores falam. Então, assim, não é uma, duas pessoas. Então, é hora de você parar e olhar para isso. Então, se
uma, duas, outras vezes a pessoa diz assim, nossa, mas você é muito teimoso. Aí outra pessoa diz, você é muito teimoso. E aí você para e pensa, nossa, será que realmente eu sou essa pessoa muito teimosa? E eu começo a olhar em várias situações em que eu fui, entre aspas, teimosa, enfim, e isso acabou me prejudicando de alguma forma. Então, é um momento de eu olhar e tentar mudar isso. Tá? Então, Ok. as pessoas que convivem com nós, elas nos auxiliam no detectar. Mas a psicoterapia, ela é esse momento de autoconhecimento da gente falar sobre isso. Deixa eu aproveitar. Se alguém quiser aqui da live fazer consulta online, você faz? Faço sim. Eu trabalho Galera, com então, ó, diálogo online. o Instagram da Janaína é PSI Jana Rodrigues. Depois, se você quiser entrar em contato com ela, já manda um direct para ela lá. Janaína, vamos lá. A gente começou a falar de administração de nossas emoções. Aí falou autoconhecimento. Tem mais alguma coisa que encaixa aí como a gente pode administrar nossas emoções? Aprender a administrar? Tem várias habilidades que a gente pode desenvolver para aprender a administrar as Dê umas nossas três emoções. dicas para a gente, vai. Já que a consulta é de graça. Uma das questões que é bem importante é a gente aprender a desenvolver empatia, né? E a identificar as emoções das outras pessoas. Muitas vezes, até por uma atitude impulsiva, nós queremos falar algo para alguém, ou dizer algo para alguém, e você conseguir identificar, principalmente os líderes, o melhor momento para falar isso, né? Então, assim, dando um exemplo de empresa, imagine que um vendedor que produz muito, né, que vende bastante, que sempre supera todas as metas, ele teve um declínio. E muitas vezes, ao invés de chegar, perguntar, conversar, tentar compreender o que está acontecendo, como é que você está? O que está acontecendo com você? Né? Então, assim, eu já chego com aquela. Mas você não era assim, você não está conseguindo bater sua meta. E aí eu já chego com a cobrança sem buscar compreender qual que é o momento que aquela pessoa está vivendo, ou sem conseguir perceber isso, para saber do que de fato ela precisa. Às vezes, ela está fazendo o 100% dela para dar aquele 80%, porque ela está passando por um momento difícil. Né? Às vezes é divórcio, às vezes é uma pessoa doente na família. Então, são diversas situações. Então, desenvolver essa empatia, essa capacidade de identificar é muito importante, tá? Ok. Então, a gente, para extrair os melhores das pessoas, a gente tem que buscar conhecer as pessoas. Não tem como você extrair o melhor do seu grupo, incentivar e motivar o seu grupo, se você não conhece ele. Se você não consegue perceber que aquela pessoa, ela sempre deu o melhor, e se ela não está conseguindo, é o momento de perguntar o que está acontecendo e o que você pode fazer para ajudá-la. Isso vale para a gente também. Se eu quiser extrair o melhor de mim, eu tenho que me autoconhecer, não é isso? Sempre, sempre, sempre. E entender que está tudo bem a gente se acolher e entender que nem todos os dias a gente vai conseguir dar o 100%, mas que é importante que a gente faça o nosso melhor. E que às vezes o nosso melhor é 80%, é 70%. Olha, eu estou resfriada. Eu não estou dando meu 100% aqui. Eu treinei de manhã, eu não treinei, eu levantei 4h20 da manhã para treinar. Treinei, não foi o meu 100%, eu estou resfriada, mas foi o meu melhor. Eu estou rouca, quem está vendo aqui, às vezes eu estou tossindo, eu estou fazendo uma live, depois eu vou para o consultório atender, não é o meu 100%, mas é o melhor que eu consigo fazer hoje, na situação que eu estou. Ok. Você Galera, falar em 100%, deixa eu lembrar para todo mundo, hoje, 15/5, é o dia que nós promovemos aqui na live, que nós vamos fazer uma campanha no Brasil inteiro chamado Shake Day.
O que é isso? 100% do valor do lucro arrecadado nos espaços Vida Saudável, nós vamos doar para a galera lá do Rio Grande do Sul, que são distribuidores da Herbalife, que estão vivendo um momento difícil, perderam casa, perderam espaço, perderam tudo. Então, eu estou fazendo um pedido para você, se você não estava pensando em não participar da campanha, já pega lá no canal do Telegram, posta nas suas redes sociais, falando que o seu espaço hoje está participando dessa campanha Shake Day, onde 100% vai ser arrecadado e doado. Galera, não é doar para instituição qualquer lá no Rio Grande do Sul, vai ser doado exclusivamente na conta de um dos presidentes da Herbalife, que juntamente com a Herbalife estão organizando as ações para ajudar distribuidores da Herbalife que estão vivendo momentos difíceis. Beleza? Doutora Janaína, vamos lá. Encaminhando aí para a reta final da nossa live. Como que a inteligência emocional ela pode contribuir nos relacionamentos interpessoais e intrapessoal? Então, bom, quero parabenizar pela iniciativa da Herbalife, assim, um belíssimo exemplo, né? Que todas as empresas possam fazer isso, ter esse gesto de generosidade. Uma das formas da inteligência intrapessoal, né, da gente desenvolver isso, como eu te disse, o relacionamento comigo mesmo passa pelo autoconhecimento, a autoaceitação, a automotivação, a minha autoimagem, que está ligado, como eu disse, ao meu autocuidado, que sem sombra de dúvida vai influenciar aí nas questões do amor próprio, da autoestima também, tá? Porque intra é o relacionamento comigo mesmo. É o olhar para a minha história, e eu falo que a psicoterapia ela propicia esse espaço, é o olhar para a minha história com carinho, com afeto, com acolhimento, e entender que, nossa, né, quando eu tinha 20 anos, eu poderia ter escolhido, entre aspas, outra carreira, estou dando um exemplo, né? E eu fui fazer isso e agora eu estou insatisfeita, e entender que tudo bem, que naquele momento eu fiz as escolhas possíveis, eu tomei as decisões que eram possíveis na minha vida. Eu sempre digo isso para as pessoas. O momento é o agora. A gente sempre tem possibilidade de recomeçar e fazer diferente, e fazer melhor em todas as áreas da nossa vida. O passado não podemos mudar. O futuro a Deus pertence. Mas hoje é presente, hoje é uma dádiva, então hoje eu posso fazer muito, né? Então não tem idade para a gente ir em busca dos nossos sonhos. Não existe idade para isso, né? Sempre é possível recomeçar, sempre é possível fazer diferente, buscar nos tornar a pessoa que nós queremos ser. Eu sempre digo que é importante você imaginar que tipo de pessoa você gostaria de ter ao seu lado. Que tipo de pessoa que você gosta de ter ao seu lado? Que tipo de pessoa que você gosta de conviver? Então, seja essa pessoa. Seja essa pessoa que você gostaria de ter ao teu lado. Se esforce para ser essa pessoa. Faça esse exercício diário de ser essa pessoa. Seja uma pessoa que inspira outras pessoas a serem pessoas melhores também, né? A gente não tem o poder de mudar o outro, mas a gente pode inspirar, a gente pode influenciar, a gente pode, de alguma forma, fazer com que essa pessoa ela deseje e acredite que ela também pode mudar, né? Então, é muito importante a gente buscar essa inspiração. E o relacionamento interpessoal, ele envolve de uma forma, é muito amplo esse tema, a gente está finalizando, mas ele envolve, principalmente quando a gente fala de relacionamento entre pessoas, seja no ambiente organizacional, ou seja, no ambiente familiar, a gente buscar ter uma relação autêntica, sincera, verdadeira, primeiro com nós mesmos, depois com o outro. Saber estabelecer limites, dizer não e entender que está tudo bem. Está tudo bem.
o que eu percebo, né, e aí falando da demanda do consultório, é que muitas vezes os pacientes que chegam, eles têm muitos conflitos de relacionamento interpessoal, primeiro, porque eles não falam o que sentem, o que incomodam. Muitas vezes eles engolem, e eu falo sempre, eu falo, quando a boca fala, o corpo sara. Quando a boca cala, o corpo adoece. Então, assim, aparece. Ontem mesmo atendi um caso, então, assim, vários casos de paciente com sintomas entre a alergia. Aí vai um, dois, três dermatologistas que não encontra causa. Aí fala assim: olha, acho que é interessante você ir fazer psicoterapia, porque tem questões emocionais. Outro paciente que eu pego vários casos, síndrome do intestino irritável. Aí é nutrólogo, é nutricionista, são vários médicos. Aí eu falo, de tanto que você engoliu as suas emoções, as suas palavras, hoje você não consegue digerir isso, enfim, eu vou trabalhar todas essas questões emocionais que os médicos me encaminham, né? Muitas vezes, tanto de alergia, quanto de síndrome do intestino irritável e vários outros sintomas que a pessoa vai produzindo no corpo porque ela não fala, né? Ela não fala dos seus sentimentos, ela não fala daquilo que incomoda. E aí entra também, né, da forma com que se fala. E aí a gente fala da comunicação não violenta, que a inteligência emocional trabalha muito isso, que é a forma com que você vai falar as coisas. Você pode dar a mesma notícia de forma diferente. E em uma, você ser praticamente lixado pelas pessoas ali, e na outra você ser aplaudido. Então, a forma com que eu falo faz total diferença, desde o meu tom de voz, como eu me coloco, o respeito ao falar com o outro, né? A empatia, como eu falei, estabelecer limites. Então, muitas vezes as pessoas vão no consultório, as dificuldades que elas têm de dizer não, né? Por quê? Porque se eu disser não, a pessoa não vai gostar de mim, ela vai ficar chateada, ela vai deixar de ser minha amiga. E aí você percebe claramente uma baixa autoestima, uma necessidade de aceitação, tá sempre buscando a aprovação do outro, Entendi. tá? E aí, quando eu falo buscando a aprovação do outro, é em várias situações. Entendi. Aí, às vezes, né? Toda vez que às vezes a gente fala muito sim para o outro, a gente acaba falando não para a gente, na verdade, para os nossos sonhos, para as nossas metas, para os nossos objetivos. Janaína, para a gente finalizar, duas perguntas rapidaças aqui. Como que a inteligência emocional... Falar nisso, Janaína, eu acho que a gente já pode, daqui uns 90 dias, a gente voltar aqui, sabia? É muito conteúdo, galera. Ela é muito profissional, parabéns. Começa a seguir aí, olha, PSI Jana Rodrigues, aí nas redes sociais, que ela tem muito conteúdo legal no Instagram dela. Como que a inteligência emocional ela auxilia na administração de conflitos? Então, para você administrar um conflito, seja no âmbito profissional ou pessoal, o primeiro processo é você identificar qual é a fonte desse conflito. No ambiente organizacional, normalmente as fontes de conflito são diferenças culturais, diferença de idade, de posicionamento dentro da empresa, de perspectiva. Então, assim, identificar quais são as fontes desse conflito. Na família, muitas vezes as fontes de conflito são ciúmes. É muito comum ciúmes, né? Entre irmãos, sabe aquelas intrigas? Ah, gosta mais de fulano, é o preterido, etc. E aí, se a gente pegar biblicamente, né, a gente tem lá, desde a primeira família, infelizmente, né, a gente tem lá Caim e Abel, né, Adão e Eva, e Caim e Abel, um irmão, por inveja, tira a vida do outro. Então, assim, é muito comum esse conflito por inveja, por ciúmes, por brigas, por disputas dentro da própria família, Entendi. tá?
E uma das formas é a gente identificar. E a outra forma, além de identificar, é a gente buscar uma solução para esse conflito. E nessa solução, nós temos que também ser agente, ou seja, fazer parte dessa pessoa que está buscando solucionar esse conflito. Não ser só aquela pessoa que aponta o conflito e diz, olha, tem que melhorar isso. Ser aquela pessoa que diz assim, olha, nós temos um problema e o que nós podemos fazer para resolver esse problema. É aquela história da escola, né? Não sei se todos conhecem. A escola foi roubada. E aí o diretor colocou uma faixa bem grande em frente à escola. Nós fomos roubados, ou seja, nossa comunidade foi roubada, não foi a escola, porque a escola é de todos nós. Se o problema, o conflito na organização, o conflito é nosso. Se Sim. o conflito é na família, o conflito é nosso. Então, é nós que temos que buscar resolver. Não é dizer assim, a polícia vai resolver, o outro vai resolver. Fulano tem que fazer psicoterapia para melhorar, porque a culpa é do fulano. Nunca a É gente, esse né? o problema da família. Entendeu? Entender que se existe um conflito, o conflito é nosso. Assim como quando a gente conquista algo, a conquista é nossa, quando a gente está vivendo um momento de dificuldade do conflito, o conflito é nosso. Então, ser aquele agente que identifica o conflito, mas que também propõe soluções, e soluções na qual eu faço parte. Não soluções só para os outros fazer. Porque tem pessoas que são ótimas para dar ideias, e dizer, faz isso, faz aquilo, Eu sou, muda isso. eu sou bom nisso aí, sabia? Eu Mas posso na dar um treinamento aqui agora direto, mais 3 horas aqui, só como ter ideias e pedir para alguém para executar. Janaína, 8 horas e vamos finalizar aqui com uma pergunta seguinte. Se você pudesse resumir aqui de uma forma simples, como nós podemos usar a inteligência emocional a nosso favor? muito simples. Utilize na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Não tenha dúvida que vai ser, sabe, um divisor de água. É um divisor de água. Eu ficaria aqui horas contando N situações em que a inteligência emocional fez toda a diferença no momento de você administrar um conflito. Eu vou falar de algo muito corriqueiro, trânsito. Muitas vezes o trânsito no Brasil, dependendo da cidade, ele é caótico. E o nosso trânsito ele é muito violento. Quando a pessoa não tem controle das suas emoções, muitas vezes ela saiu de casa bem, mas ali porque alguém xingou, fechou, mandou a mãe para algum lugar, mostrou o dedo, dali você já tem, às vezes, uma briga que às vezes leva à morte, que às vezes destrói famílias, destrói vidas, tá? E aí, às vezes a pessoa, trazendo para o âmbito profissional, ela se preparou muito, ela tem total domínio, ela vai apresentar um projeto, um trabalho, mas ela não tem domínio das suas emoções. Naquele dia, por questão de ansiedade, nervosismo, uma série de situações, ela não consegue entregar, digamos assim, mostrar tudo aquilo que ela preparou para fazer. Então, muitas vezes na aula, eu trabalho isso com os alunos, por quê? Porque eu muitas vezes vi alunos que tinham conhecimento, tinham domínio, mas no momento de apresentar um projeto de pesquisa, de apresentar um trabalho, eles se sentiam inseguros, ansiosos, e isso impactava diretamente no seu rendimento, tá? Então, a inteligência emocional, ela vai, sem sombra de dúvida, ser um divisor de água e contribuir muito na vida, né? Tanto pessoal quanto profissional, e principalmente para quem é mamãe e papai, na gente educar os nossos filhos desde a infância a administrar as emoções. Ok. Galera, o mais importante aqui, eu acho que a gente sai dessa live aqui
A gente tem um tema da live, né? Hoje nós falamos de inteligência emocional, mas um dos temas é a gente tirar um pouco do que a gente tem na memória aqui, né? Que a gente às vezes está obeso cerebral, e a gente precisa colocar isso em prática. A gente precisa pegar essas dicas da Janaína aqui, para mim foram 3 folhas, 4 folhas, e colocar isso em prática já essa semana até a próxima live. Não adianta nada a gente receber mais informação e não viver isso no dia a dia. Janaína, muito obrigado, galera. Agora são 7 horas da manhã lá no Mato Grosso. Ela acordou, foi às 6. Começamos a live às 6. Então, muito obrigado pela entrega, obrigado pelo conteúdo. Galerinha, se você não segue, começa a seguir a PSI Jana Rodrigues. Tenho certeza que vai ter muita entrega lá. Muito conteúdo legal. Obrigado, Janaína. Fica com Deus. Eu que agradeço. Um beijo, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.